Nessa palavra de hoje, vamos meditar a respeito de Neemias. Amém? Já ouviram falar a respeito de Neemias? Foi um homem que viveu há muito tempo atrás, aproximadamente 2.500 anos atrás. Nesses últimos dias, temos falado muito a respeito de um passado até remoto. Não é remoto porque ele é vivo, a Bíblia vivifica esses passados e neles aprendemos como Deus age na vida do ser humano. E isso é muito importante para as nossas almas, que nós possamos olhar para os exemplos que estão na palavra de Deus e trazê-los para a nossa realidade, para dentro da nossa vida, para que assim, irmãos, possamos vencer nas nossas batalhas. O título da nossa palavra: como realizar nossos projetos. Como realizar nossos projetos. E vamos usar como exemplo a vida de Neemias. Esse homem que tinha um amor extremo para com Deus, para com o país de origem. E ele, amados, reedificou os muros de Jerusalém. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Neemias capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 15 até o 16. Vamos ouvir a leitura da palavra. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito. Porque reconheceram que, por intervenção de nosso Deus, é que fizemos esta obra. Amém? Amado Deus, eu quero clamar que Tu venhas falar conosco de uma forma poderosa, Senhor, para que nós possamos aprender um pouco mais a respeito do Teu agir, de como Tu usas os Teus servos. Senhor, ensina-nos em nome de Jesus. Amém. Para que nós possamos nos situar nesta palavra, irmãos, é preciso entendermos o seguinte: Israel era uma teocracia. Teocracia é um país governado por Deus. Os juízes levantados pelo Senhor dirigiam a nação. Israel cansou-se de Deus, cansou-se do governo de Deus e pediram reis. Pediram para si reis. E eis que Saul é levantado. E Saul faz um péssimo governo. Foi um péssimo rei. Posteriormente, o Senhor levanta Davi. Esse já andou segundo o coração de Deus, mesmo com suas quedas, com suas dificuldades. Sucedeu a Davi Salomão. Salomão também fez um bom governo. Foi um homem usado poderosamente pelo Senhor. Construiu o templo. Um homem que fez grandes obras em Israel. Teve também suas dificuldades, seus problemas. E a partir do momento que Salomão morre, eis aí a bagunça total em Israel. Houve uma bagunça, houve um descontrole, houve um desgoverno completo e o reino foi dividido. Tornou-se em dois reinos. O reino do norte, chamado de Israel, cuja capital era Samaria, e o reino do sul, Judá, cuja capital era Jerusalém. Eis, amados, o que faz a ausência de Deus dentro de um governo. Veja o que faz a ausência de Deus dentro de uma vida. Às vezes nós precisamos entender que Israel é um exemplo perfeito para as nossas vidas em todos os aspectos. Como reino, você pode olhar politicamente, mas também é um exemplo para a nossa vida pessoal. Porque nós vemos como essa nação negou ao Senhor, como essa nação andou por caminhos errados, vemos as consequências do pecado. E tudo isso, amados, ensina-nos o seguinte: se nós nos afastarmos de Deus, as consequências ruins, com certeza, virão sobre a nossa existência, virão sobre a nossa vida. Entre os anos 605 e 586 a.C., vale ressaltar, irmãos, que o tempo é decrescente. Ano 1, depois começou em 1 novamente, até chegar em nossa época. Portanto, ano 605, 586, 585, 584, decrescente até o nascimento de Cristo Jesus.
E vemos, amados, que nesta época, Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele marchou contra Judá e tomou e conquistou Jerusalém. Destruiu os muros de Jerusalém, levou aquele povo cativo para a Babilônia. Foram momentos difíceis, tristes. Posteriormente, amados, já tempos depois, a Babilônia foi derrotada pelo rei Ciro, o rei da Pérsia. Deus usou esse homem e a Babilônia foi derrotada. Um pouco mais à frente, deparamos-nos com Neemias, já no ano 445 a.C. Eis que o Senhor levanta Neemias, um dos cativos que estavam ali na Pérsia. O rei da época, Artaxerxes I. Artaxerxes I. A palavra nos diz, amados, que Neemias era o copeiro do rei. Ele era o copeiro do rei. Copeiro, amados, era uma pessoa de extrema confiança dentro do palácio. Com certeza, Neemias era alguém que comia do bom e do melhor. Ele tinha uma vida legal dentro do palácio. Haja vista que o copeiro, ele experimentava tudo aquilo que era servido ao rei Artaxerxes. Tudo que era servido à mesa, da bebida aos alimentos, primeiro Neemias comia. E se porventura estivesse envenenado, Neemias morria primeiro também. Eis aí, amados, alguém de confiança. Alguém que Artaxerxes confiava a sua vida. Se Neemias comeu e disse que está legal, eu posso comer. Esta era a realidade de Neemias dentro do palácio. Só que o Senhor falava de uma forma poderosa àquele homem. O Senhor colocava no coração de Neemias o desejo de rever Jerusalém reconstruída, de ver aquela cidade restaurada, aquela cidade reedificada. E determinado dia, irmãos, ele chegou até o rei Artaxerxes e pediu para que tivesse a liberdade de voltar a Jerusalém, ir para Jerusalém, na verdade, e reconstruir os muros, Eis aí o plano de fundo dessa história. Eis quem era Neemias na história, um homem usado por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém. No entanto, o Senhor o colocou dentro do palácio, para que ele tivesse contato com o rei, para que ele tivesse acesso com o rei. E esta é uma lição interessante para as nossas vidas, porque muitas vezes Deus te coloca em lugares especiais, em lugares específicos, não para que você seja apenas mais alguém que serve, mas alguém que seja instrumento do Senhor, alguém que seja usado pelo Senhor. E é bom, amados, analisarmos onde é que estamos e vermos se Deus não quer nos usar naquele lugar, se Deus não quer usar as nossas vidas para fazer a vontade dEle vir à existência. Assim foi com Neemias. Nós vamos ver no decorrer dessa palavra alguns aspectos de como é necessário colocarmos Deus no centro da nossa existência, nos deixarmos mover pelo Senhor, e Ele certamente há de nos ensinar como realizar os nossos projetos, como fazermos aquilo que o nosso coração deseja. E entenda, irmãos, aquilo que o nosso coração deseja precisa estar em sintonia com a vontade de Deus. Entenda isso. É interessante e nós não gostamos de ouvir essa realidade, mas você não tem liberdade. Você é escravo. Você é alguém chamado para servir o Senhor. A tua vontade foi mortificada. O que precisa vir à existência é a vontade de Deus na tua vida. Os teus planos precisam estar em linha com a vontade do Senhor. E certamente o Eterno moverá de forma poderosa. E o teu coração será cheio da graça, cheio da alegria, porque esta é a verdade de Deus para as nossas vidas. Amém? Nós vamos ver alguns aspectos interessantes para a nossa vida. Primeiro, Neemias capítulo 1, versículo 4. Inclua Deus em teus projetos.
Neemias capítulo 1, versículo 4 diz: Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O que foi que ele ouviu? Que Jerusalém estava destruída, que os muros estavam derrubados, que os portões estavam queimados. Neemias ouviu essa narrativa e o seu coração comoveu-se. O seu coração entristeceu e ele chorou diante do Todo-Poderoso, porque ele sentiu o peso, amados. Às vezes, amados, nós temos visto que a obra de Deus nesse Brasil, nesse mundo afora, anda destruída, tal qual os muros de Jerusalém. A obra está destruída. Nós vemos que derrubaram os muros, quebraram os portões. O inimigo dominou Jerusalém. Entenda Jerusalém como a obra que precisa ser feita. E nós olhamos e nós não estamos sensibilizados com a obra de Deus. Às vezes, amados, nós até gostamos de ouvir os falsos profetas e os seus falsos ensinamentos. Quantas vezes nós temos visto pessoas que sentam diante de uma televisão ou diante do WhatsApp para ver vídeos de falsos profetas e até compartilham, por incrível que pareça, a oração forte da meia-noite, a oração disso, a oração daquilo. Amados, não existe oração forte, existe oração de servo de Deus. Se é servo de Deus, eis aí a oração que é ouvida pelo Senhor. Eu não tenho oração forte, e eu desafio alguém que se levante e diga: eu tenho uma oração forte. Porque não existe isso à luz da palavra de Deus. Existe a oração do justo, do santo, e são estas que são ouvidas. São pessoas sensibilizadas pelo Espírito de Deus. Neemias, quando ele ouviu a narrativa a respeito de Jerusalém, ele diz: assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias. Mas não ficou por aí, amados. Ele sabia que era preciso buscar de Deus a direção. Ele incluiu Deus no seu coração, na sua missão. Ele diz: e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Olha só, o que foi que Neemias fez? Jejuou e orou. Às vezes vocês olham para a igreja, olham para a obra de Deus e dizem: mas a obra não deslancha, a obra não cresce, a obra não acontece isso, não acontece aquilo, eu não vejo isso, eu não vejo aquilo. Tens orado? Tens jejuado? Tens pago o preço pela obra? É preciso, antes de proferirmos a palavra, nos encaixarmos na palavra e sermos instrumentos tal qual foi Neemias. Ele não ficou apenas ali lamentando: oh Jerusalém, os muros de Jerusalém, derrubaram os portões, ah Senhor, estou aqui chorando, não sei o quê. Não, ele foi para a ação, ele agiu. Diz a palavra: estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Oh, glórias! Nós temos feito isso, irmãos, pela obra do Todo-Poderoso. Ah, pastor, mas a igreja aí assim, a igreja é pequena. Amados, Neemias era um. Não eram 2, 3, 10. Era Neemias, um. Você pode fazer a diferença. Entenda? Você pode fazer a diferença. Mas é preciso compreender: é necessário o sacrifício. Se não houver sacrifício, a obra não acontece. As coisas não hão de fluir. Neemias, amados, entendeu que era preciso fazer alguma coisa. Não ficou apenas olhando e lamentando. Ele partiu para a ação. Ainda com a Bíblia aberta, Neemias capítulo 2, versículos 1 até o 5. Ouça com atenção.
No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto? Se não estás doente, tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei a Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Oh, glórias! Irmãos, Neemias chegou diante do rei. O rei já o conhecia, era próximo, estava ali dentro do palácio. Quando o rei olhou para Neemias, viu algo diferente, viu a tristeza, e ele disse: mas você não está doente porque você está triste? Eis, amados, o momento que Neemias poderia pedir tudo, aquilo que quisesse, mas ele pediu para reedificar a Jerusalém. Ele pediu para que fosse enviado a Jerusalém. Ele preferiu sacrificar-se, deixar a sua boa vida, a sua zona de conforto, as suas boas alimentações, as boas bebidas. Ele preferiu deixar a presença do rei, talvez uma boa acomodação no palácio, o trânsito livre que ele tinha em todas as partes daquele lugar. Ele preferiu abandonar tudo aquilo, irmãos, porque ele entendeu que era melhor, que era mais importante reedificar Jerusalém, reedificar os muros de Jerusalém. E ele pediu permissão para que fosse até Jerusalém e ali pudesse reedificar os muros daquele lugar, daquela cidade. Entenda o seguinte, queridos, nós muitas vezes não queremos pagar o preço para a reedificação. Nós não queremos pagar o preço, mas queremos usufruir da reedificação. Veja como são as coisas. Quem está disposto a pagar o preço de interceder diante do Senhor, de sacrificar-se para ver o reino de Deus prosperar? Quem está disposto a fazer alguma coisa pelo reino de Deus? Mas quando o reino de Deus é reedificado e prospera, eis que entra aqueles que não fizeram muita coisa, mas que gostam de ver a obra fluir. Mas o Senhor te chama para que você seja instrumento. Neemias nos ensina que é preciso ser instrumento. Neemias pediu ao rei que ele pudesse sair do palácio e dirigir-se até Jerusalém para reedificar os muros daquela cidade. Oh, glórias! E o Senhor permitiu, e o seu Senhor permitiu, o rei permitiu que ele fosse até Jerusalém. Mas, a partir daquele momento, ele não foi só. Ele achou que era preciso convidar outras pessoas para que estivesse fazendo parte daquela grande missão. E eis que ele convida outros para que fossem com ele. Neemias capítulo 2, versículo 18, ouça a palavra. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos e fortaleceram as mãos para a boa obra. Aleluias! Nós vemos, amados, que Neemias, ele compartilhou o prazer, a alegria de voltar até Jerusalém e ali reedificar os muros daquela cidade. Ele chamou outras pessoas que tinham os mesmos objetivos, que tinham os mesmos sonhos,
Primeiro ele partiu, ele teve a iniciativa, ele foi até o rei. Depois, amados, ele compartilhou a vitória junto ao rei com aqueles que também sonhavam com a reedificação de Jerusalém. Que você seja um destes, que compartilhe os mesmos prazeres, as mesmas alegrias, em juntos fazermos a obra do Todo-Poderoso, para que assim, amados, possamos alcançar aquilo que Deus quer para a nossa vida, aquilo que o Senhor deseja para a nossa existência. É necessário entender, irmãos, que o nosso objetivo maior é a obra de Deus. Não te esqueças disso jamais. O teu objetivo maior é fazer a vontade de Deus. Se sobrar tempo, você trabalha. Se sobrar tempo, você casa-se. Se sobrar tempo na sua vida, você faz as demais coisas. Mas primeiro é o reino de Deus. E é necessário prazer no reino do Senhor. Nunca te esqueças disso. E o Senhor nessa noite convida para que você faça parte daqueles que reedificam os muros de Jerusalém. Daqueles que reedificam a obra do Todo-Poderoso, daqueles que serão usados para proferir a palavra do Eterno, que não se envergonham do Rei, mas que proferem a palavra de Deus, seja qual for o meio à disposição. Irmãos, é muito interessante aquilo que nós fazemos na rádio. Às vezes você fala com o microfone, você está ali falando com o microfone, você não vê ninguém à sua frente. Aí você sai às ruas, aí você ouve as pessoas falarem: eu te ouvi, você falou isso, você falou aquilo. Ou seja, as pessoas ouvem. Você fala, você não vê, mas as pessoas ouvem. Não tenha vergonha de falar. Não sinta-se tímido em falar. Porque nós falamos para a cidade. As pessoas ouvem e até apontam o dedo para a gente. E às vezes você precisa falar apenas com alguém que é próximo a você. Uma pessoa, 2 pessoas no máximo. Não tenha vergonha de falar. Se eu tivesse vergonha da palavra de Deus, eu não sairia às ruas, porque eu sei que tem tanta gente que olha para mim: olha o cara da rádio. Olha o cara da rádio. Às vezes eu chego em determinados lugares, determinados locais, e quando eu falo alguma coisa, logo a pessoa diz: você é o cara da rádio, não é? Reconhecem a voz. Veja como são as coisas. Nós não podemos ter vergonha de Deus. Não tenha vergonha do Senhor. Estamos nas redes sociais, estamos no YouTube mostrando a nossa cara. Eu não quero nem saber quem é que ouve, quem é que vê. O que me importa é falar do amor de Jesus para as pessoas. Se vão gostar, se não vão gostar, se vão apontar o dedo, se não vão apontar o dedo, isso é coisa menor. O que importa é que Deus olhe e que Deus nos aprove. E com isso, amados, quero falar para vocês: não sou melhor do que ninguém. Não é esta a questão. Mas é fazer a obra de Deus. É não ter vergonha do Senhor. É fazer aquilo que Deus te comissionou. E use os meios que estão ao teu alcance. Ao teu alcance. Versículos 7 e 8, capítulo 4 de Neemias. Eis as oposições. A vida da gente é assim, irmãos. Quando o Senhor te levanta, as oposições também se levantam. As oposições estão por aí. Talvez é dentro do seio familiar, talvez é colega de trabalho, é o povo da sociedade. Não se importe com isso. Se foram opositores de Cristo, dos discípulos, se você tiver oposição porque falas do amor de Cristo Jesus, sinta-se honrado, porque fizeram assim com o teu mestre. E com Neemias não foi diferente, amados, há 2.500 anos atrás aproximadamente. Neemias capítulo 4, versículos 7 e 8. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante,
e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Veja como são os inimigos. Eis os opositores, os enviados do inimigo de nossa alma, que se levantam para fazer-te parar. Que se levantam para fazer você retroceder no grande projeto de fazer a vontade do Senhor. No entanto, amados, nós vemos que os inimigos de plantão de Neemias não foram fortes suficientes para parar aquela obra. Não foram fortes suficientes. E a palavra diz que Neemias prosseguiu. Ele e seus companheiros prosseguiram na reconstrução dos muros. E aqueles que eram opositores ficaram apenas na oposição, tentando suscitar confusão entre aqueles que estavam construindo os muros. E é isso que o inimigo tem feito nesses últimos tempos. O Senhor, amados, tem se levantado para reedificar a sua igreja, reedificar os corações. Mas nós temos visto que os inimigos do Senhor, os opositores do Senhor, semeiam toda sorte de confusão na cabeça das pessoas. E hoje nós temos visto que, se a igreja não prega que você vai ficar rico, tem alguma coisa errada com ela. Se a igreja não distribui algo mágico, entre aspas, mágico, porque é mágico, as pessoas já não sentem a presença de Deus. Em muitas igrejas, tempos atrás falei a respeito disso, colocam na frente a Arca da Aliança e fazem filas para tocar na Arca da Aliança. Jeremias capítulo 3, versículo 16, o Senhor diz que era e estava proibido a reconstrução da Arca da Aliança. A arca original, ela com certeza foi derretida, havia muito ouro, e aqueles que conquistaram o templo, conquistaram Jerusalém, com certeza derreteram a arca, já não existe mais. Andam procurando essa arca por aí, mas certamente ela foi destruída. O Senhor também não queria que ela permanecesse, porque se ela hoje fosse encontrada, tomaria o lugar do Senhor, como as réplicas tomam o lugar de Jesus dentro das igrejas. E o interessante, amados, é que fazem filas para tocar na Arca da Aliança. Nos dias da arca, se alguém tocasse nela, morria. Hoje, querem tocar na réplica. Veja como são as coisas. É o maligno que planta a confusão. E tantas outras situações que nós poderíamos citar aqui. Tantas outras. Irmãos, o Evangelho do Senhor não é místico, não é mágico. Não existem objetos místicos, não existem objetos mágicos. Nós vivemos pela fé em Cristo, fazemos pela fé no Senhor. Nós não precisamos ver uma imagem para cultuarmos o Criador. Nós não precisamos ver algo para falar, isso aqui representa a presença de Deus. Tudo isso é engano, irmãos, é confusão que o inimigo tem semeado no meio da obra de Deus. Nos dias de Neemias, não foram diferentes. Eis que Sambalate, Tobias e mais um tanto de gente levantaram-se para trazer confusão, mas eles não deixaram se envolver, tomar, porque sabiam que tinha um projeto para cumprir, para reedificar, eis a grande missão, reedificar os muros de Jerusalém. Amém? E ainda, Neemias capítulo 4, versículo 6. Neemias nos ensina que é preciso sermos dedicados ao trabalho. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Amém? Sabe quanto tempo? 52 dias foi o suficiente para que os muros de Jerusalém fossem reconstruídos, para que os portões fossem recolocados no lugar.
Apenas 52 dias. Eles estavam focados, amados, focados na grande missão da restauração de Jerusalém, da restauração do muro de Jerusalém. O que nós temos visto hoje, irmãos, é a falta de ânimo para fazermos a obra de Deus. Falta-nos ânimo. Falta-nos ânimo. E nós temos muitas desculpas que são até legais, são até boas. Mas entenda, aqueles que são chamados para o Senhor com uma missão, não podem sentar-se à beira do caminho. Aqueles que são chamados para fazer a obra de Deus, não podem parar. Tem que prosseguir, porque há um muro para ser reedificado, há portões para serem recolocados, há uma cidade para ser reconstruída. Nós não podemos, amados, perder o ânimo de fazermos a obra do Senhor, a obra de Deus. Às vezes, queridos, nós olhamos para as situações e nos deixamos envolver pelas situações. Mas o Senhor não te chamou para olhar para situações. O Senhor te chamou para fazer uma obra. Se Neemias parasse, se olhasse o trabalho de reconstruir aqueles muros, era muro de pedra, pedras grandes, pesadas, difíceis, trabalhosas, e ainda um tanto de gente, semeando confusão, semeando tudo aquilo que não era bom. Se Neemias olhasse para essas coisas, teria parado, não teria seguido em frente. Quero falar para vocês, ó rebanho do Senhor, ânimo, deixe-se animar pelo Senhor, faça aquilo para o qual vocês foram comissionados, façam a obra de Deus, reedifique os muros, não perca a visão daquilo que Deus colocou nos seus corações. Insista, prossigam, não parem. Amados, logo, logo nós estaremos nos céus. Logo, logo. Não vai demorar muito tempo, nós estaremos todos aqui na glória. Espero que todos estejam na glória. Mas, entenda o seguinte: para que você possa acessar a glória, acessar o céu, você não depende de mim. Você não depende do seu cônjuge, do seu pai, da sua mãe, do seu irmão. Você não depende da igreja. É você e Deus. Somente você e Deus. Aquela desculpa, mas Senhor, a igreja era pequena, mas Senhor, o pastor era isso, o pastor era aquilo, Senhor, o irmão fazia dessa forma, fazia daquele jeito, mas Senhor, enfim, 1000 desculpas. Não te justificará diante do Senhor. Não te justificará. Porque Deus te comissionou, Deus te chamou, Deus colocou uma missão nas tuas mãos. Vá, como Neemias, faça, porque essa é a vontade do Senhor, essa é a vontade de Deus. A exemplo de Neemias, seja dedicado ao trabalho. Neemias capítulo 4, versículo 6, assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para o trabalho. Ânimo para o trabalho. Que você seja animado com o trabalho do Senhor. Que você seja animado com a obra de Deus. Que você tenha alegria em servir o Todo-Poderoso. Que você seja instrumento nas mãos do Eterno. Amém? Deus tem projetos na tua vida. Deus quer fazer grandes coisas na tua existência e através da tua existência. Não sinta-se pequeno,
Mas fale para o Senhor: eis-me aqui. Eis-me aqui. E verás que o Senhor te usará para restaurar o projeto dele, para que tu sejas instrumento útil nas mãos dele. Neemias foi útil, ficou registrado na história como alguém que entendeu a mensagem e pagou o preço para ver a vontade do Eterno manifestar-se. Faça dessa forma. Amém? Ô, bênção! Sorriam, sorriam! Porque vocês têm uma missão. E essa missão tem peso de salvação e peso de coroa lá no reino dos céus. E ela é meio que compulsória. Se você não tomar posse da tua missão, você está mais ou menos enrolado. Mais ou menos enrolado. E para sempre. Fique atento a isso. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, mais uma vez, pela manifestação da Tua vontade para com as nossas vidas. Prepara-nos, ó Deus, para que nós possamos nos colocar à Tua mercê, para que vejamos a Tua vontade manifestar-se na nossa vida. Senhor, desperta-nos. Usa esta palavra para despertar Neemias. Oh, Senhor, Neemias sobre a face da terra, que Te amem e queiram fazer a Tua obra, mesmo que estejam sozinhos, mas que assim possam Te honrar e Te glorificar. Senhor, seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amém? Deus os abençoe. Sorriam. O Senhor colocou uma missão nas tuas mãos. Oh, glórias! Mensagem 1188.